Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva, por gentileza. Inscreva-se no nosso canal se gostar do vídeo ou deixe seu like e nos ajude a divulgar a palavra de Deus compartilhando este vídeo ou com o próximo. Assista esse vídeo até o final, pois tem uma grande mensagem de Deus para os nossos corações. Sem demora, vamos para o vídeo. Lembre-se, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A história de Sodoma e Gomorra, o que a Bíblia diz. Sodoma e Gomorra foram duas cidades antigas que foram destruídas por Deus por causa da sua grande maldade. Elas ficavam na região do Vale do Jordão, perto do Mar Morto, mas hoje não se sabe ao certo onde eram seus locais exatos. Alguns estudiosos sugerem que elas foram soterradas por uma erupção vulcânica ou por um impacto de um meteoro. A Bíblia relata a história de Sodoma e Gomorra em Gênesis 18 e 19. Deus revelou a Abraão que iria destruir as cidades porque o clamor contra elas era muito grande e o seu pecado era muito grave. Gênesis 18, 20. Abraão intercedeu pelas cidades, perguntando a Deus se ele pouparia a cidade se encontrasse alguns justos nelas. Deus concordou em não destruir a cidade se encontrasse pelo menos 10 justos. Gênesis 18, 32. 2 anjos foram enviados por Deus para Sodoma, onde foram recebidos por Ló, sobrinho de Abraão, que morava na cidade. Ló ofereceu hospedagem aos anjos em sua casa, mas os homens de Sodoma cercaram a casa e exigiram que Ló entregasse os visitantes para terem relações sexuais com eles. Ló tentou impedir a violência, mas os homens de Sodoma se enfureceram e tentaram arrombar a porta. Os anjos então feriram os homens de cegueira e ordenaram que Ló saísse da cidade com sua família, pois iriam destruí-la. Gênesis 19, 1, 13. Ló avisou os seus genros que iam se casar com suas filhas, mas eles não deram crédito à sua mensagem. Pela manhã, os anjos apressaram Ló e sua família para saírem da cidade, advertindo-os para não olharem para trás nem pararem na planície, mas fugirem para as montanhas. Ló pediu para ir para uma cidade pequena chamada Zoar, e Deus atendeu o seu pedido. Quando Ló chegou a Zoar, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo as cidades e toda a vegetação da planície. Gênesis 19, 14, 25. A mulher de Ló, porém, desobedeceu à ordem de Deus e olhou para trás. Ela se transformou numa coluna de sal. Gênesis 19, 26. Abraão viu a fumaça subindo da região onde ficavam as cidades e soube que Deus havia cumprido o seu juízo. Gênesis 19, 27, 29. Sodoma e Gomorra se tornaram símbolos da depravação humana e do castigo divino. A Bíblia menciona vários pecados que caracterizavam essas cidades, como violência e imoralidade sexual, incluindo homossexualidade e estupro. Judas 1, 7, falta de vergonha e arrependimento. Isaías 3, 9. Arrogância e desprezo pelos necessitados. Ezequiel 16, 49 e 50, idolatria e infidelidade. Jeremias 23, 14. A Bíblia também usa Sodoma e Gomorra como exemplos do destino dos ímpios no dia do juízo final. Jesus disse que será mais tolerável para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para as cidades que rejeitaram o seu evangelho. Mateus 11, 21, 24. Pedro disse que Deus condenou Sodoma e Gomorra à destruição, reduzindo-as a cinzas, como exemplo aos que haveriam de viver impiamente. Segundo Pedro 2, 6. Sodoma e Gomorra foram cidades que desafiaram a santidade de Deus com seus pecados abomináveis. Deus não tolerou a sua iniquidade e as exterminou com fogo do céu. Essa história nos ensina que Deus é justo e que Ele julgará o mundo com justiça. Também nos ensina que Deus é misericordioso e que Ele salva os que se arrependem e creem nele. Ló foi poupado da destruição porque era justo aos olhos de Deus, mas sua mulher perdeu a vida por causa da sua desobediência. Nós devemos fugir do pecado e buscar a Deus, pois Ele é o nosso refúgio e salvação.
Nome dos personagens: Abraão, Ló, mulher de Ló, anjos de Deus, rei de Sodoma. Homens de Sodoma e Gomorra. Época e data: cerca de 2000 AC, no tempo dos patriarcas. Os patriarcas eram os antepassados do povo de Israel, como Abraão, Isaque e Jacó. Deus é santo e justo, e castiga o pecado. Deus é misericordioso e salva os que creem nele. Não olhe para trás. Você já se sentiu tentado a olhar para trás, para o passado, para as coisas que deixou para trás? Quando decidiu seguir a Jesus? Você já se perguntou se valeu a pena renunciar ao mundo e aos seus prazeres? Você já teve saudades da vida que levava antes de conhecer a Deus? Se você já passou por esses sentimentos, saiba que não está sozinho. Na Bíblia, encontramos a história de uma mulher que olhou para trás e pagou um alto preço por isso. Ela é conhecida como a mulher de Ló, e sua história está registrada em Gênesis 19. Ló era um homem justo que vivia na cidade de Sodoma, uma das cidades mais pecaminosas da história. Sodoma e sua vizinha Gomorra eram tão más que Deus resolveu destruí-las com fogo e enxofre, mas Deus teve misericórdia de Ló e de sua família e enviou 2 anjos para tirá-los da cidade antes do juízo. Os anjos deram instruções claras a Ló e sua família. Eles deveriam sair da cidade sem demora, fugir para as montanhas e não olhar para trás. Mas a mulher de Ló não obedeceu à ordem divina. Ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Por que ela olhou para trás? O que ela tinha em seu coração? O que ela esperava ver? A Bíblia não nos dá essas respostas, mas podemos imaginar algumas possibilidades. Talvez ela olhou para trás por curiosidade, querendo ver o que estava acontecendo com a cidade que era sua casa. Talvez ela olhou para trás por incredulidade, duvidando que Deus realmente fosse destruir as cidades. Talvez ela olhou para trás por apego, sentindo falta das coisas que deixará para trás, seus bens, seus amigos, seu estilo de vida. Talvez ela olhou para trás por rebeldia, desafiando a autoridade de Deus e dos anjos. Seja qual for o motivo, o fato é que ela desobedeceu a Deus e demonstrou que seu coração ainda estava ligado ao mundo. Ela preferiu olhar para trás do que olhar para frente, para o futuro que Deus preparara para ela. Ela perdeu a oportunidade de ser salva e se tornou um exemplo de julgamento. A história da mulher de Ló nos ensina algumas lições importantes. Devemos obedecer a Deus e confiar em sua palavra. Ele sabe o que é melhor para nós, com planos de paz e não de mal. Devemos renunciar ao mundo e aos seus prazeres. Eles são passageiros e enganosos e nos afastam de Deus. Devemos olhar para frente e não para trás. O passado já foi, o presente é uma dádiva e o futuro é uma promessa. Deus tem coisas novas e maravilhosas reservadas para nós. A Bíblia nos diz em Filipenses 3, 13 e 14: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que possamos seguir esse exemplo e não olhar para trás, mas sim prosseguir com fé e esperança em direção ao alvo que Deus nos propôs. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19, 24 e 26. O canal Profeta Pastor Marconi Silva é um canal cristão cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e
Deixe seu like para nos fortalecer.